te fazer feliz. Estamos de volta. Segundo bloco do Antenados na Geral, tema livre, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a vida cristã, sobre a Bíblia? Primeiro bloco a gente falou um pouco sobre o cinema, o envolvimento que Hollywood está vendo. Olha, evangélicos e temas cristãos vendem na bilheteria, dá grana, estão fazendo muitos filmes. Eu acho proveitoso, claro, que nós temos que entender qual é o limite, qual é o tipo também de conteúdo que isso vai trazer, porque daqui a pouco também vamos ver um monte de filme que tem nada a ver, mas fizeram agora de Noé, fantástico, uma grande produção que eu quero ver no cinema, e muitas igrejas estão promovendo isso. Vamos fechar uma sala, 2 salas, e tá levando todo mundo para o cinema. Eu acho proveitoso até certo tempo, porém, existem alguns envolvimentos, como novelas e televisões que também tem evangélicos que convidam cantores ou pessoas para participar. E aí, às vezes, o cantor até fala, gente, vamos ver aquela novela que eu vou aparecer. E, indiretamente, ele aparece em uma cena de 3 minutos e 45 minutos é para ensinar coisas contrárias. A gente tem que ter cuidado. A preocupação é assim, já foi falado aqui, que na realidade tudo é comércio, né? Porque existe, eu sei que nós estamos falando aqui numa televisão, enfim, na Rede Boas Novas, assistam, porque ela não é danosa. Mas existem muitas situações que são tendenciosas, você colocou bem. Às vezes a pessoa coloca, como o pastor Rui colocou aqui, que numa determinada novela se coloca um comportamento, ou até mesmo evangélico, que não é tão danoso, mas no fundo, como é comércio, eles, na verdade, querem atrair essa gana de evangélicos. Aí falo como pastor, que às vezes até deixam de ir para as reuniões de cultos na igreja, e eles sabem que estão em casa, para mostrar, mas tem evangélico e tal, mas no fundo é apenas alguns segundos de cenas de evangélico, e o restante é podridões e situações também, como pastor, como o André colocou, de algumas pessoas que participam, alguns pastores que vão participar, e falam, olha, assistam lá, colocam na rede social e tal, e aí tem uma participação efêmera, e aí pronto, o crente ficou ali ligado em programas que, na verdade, todo o restante do programa leva as pessoas terem um problema complicado de ter que estar à sala assistindo programas com a sua família, porque aquele determinado pastor falou 10 segundos e mais de 1 hora foi de... Deixa eu levantar mais uma pergunta para vocês. Aí sim, já que a gente está falando da questão de mercado também, aí é uma coisa puramente de mercado. E qual posicionamento vocês seriam? Já que a gente está falando que os evangélicos estão crescendo, existe de alguma forma um relacionamento entre um cantor evangélico, um pregador, um pastor evangélico respeitado e os membros evangélicos, como se uma questão de fidelidade muito grande, né? Poxa, que ele é um pastor, ele quer o bem dos evangélicos, então o que ele fala a gente toma como verdade. E eu acho que não estamos longe de viver isso. Com o crescimento dos evangélicos, muitas marcas de alimentos, enfim, que investem em publicidade e fazem propaganda dos seus produtos, eu acredito que não estamos longe deles começarem a investir em um garoto propaganda, ou uma pessoa, um pastor, um cantor evangélico. Qual é a restrição? Vocês teriam restrições em ver, às vezes, um pastor respeitado fazer uma propaganda, por exemplo, de uma Havaianas, todo mundo usa, até o pastor, e ele, enfim, de ele fazer uma propaganda de um produto bom, um produto de alimentício, passagem aérea, vestimenta, sandália, nada que venha contra a ideologia evangélica, um produto bom. Vocês acham que... Como é que vocês pensam isso? Enfim, uma pessoa que tem imagem, um cantor, um pastor, fazer propaganda de um produto. Eu terminei no bloco passado comentando sobre tudo é lícito, nem tudo convém. É claro que, diante de certas circunstâncias, qual a diferença de um pastor, se ele trabalhar, vamos supor assim, numa casa de peças de veículo, atendendo ao público, e ele anunciar a casa de... Não tem nada a ver, né? Eu acredito que seria até necessário, quem sabe alguém está assistindo o programa e vai embarcar na sua ideia, já não vai lembrar que seria bom alcançar os evangélicos colocando pastores ou líderes, né? Porque, querendo ou não, às vezes os pastores falando, tem aqui um livro, às vezes quando ele faz um produto próprio dele, que tem um conteúdo cristão, vende, que é um absurdo. Imagina ele com uma mídia maior investida, compre a Havaiana, todo mundo usa, e é o pastor. André, isso vai já vender. Existe. Isso já existe. Mas para produtos, né, sim, para produtos seculares. Não vou falar secular, porque produto não é crente, nem deixa de ser crente, mas produto de mercado de consumidor. Porque qual é a estratégia hoje que as agências de viagem usam para promover as viagens a Israel? Pegam líderes. O líder, cabeça dele. Exatamente.
Infelizmente, eu conheço um grande amigo meu, eu lamento. Mas tem uma ligação ainda com que você vai conhecer Israel, não. em termos do conteúdo tem ligação disso, né? Cristã. Mas, de qualquer maneira, o princípio aqui que eu estou querendo defender é o seguinte: está usando a imagem dele para vender um produto. A credibilidade pastoral dele, é isso mesmo. Então, eu penso que a minha credibilidade pastoral ela não deve ser usada para fins de lucro. Entendi. Entendeu? Acho que isso não acomoda no conceito que eu tenho de vocação. Como disse o pastor Rui, eu concordo plenamente, é o princípio da liberdade. Se o cara quer fazer, ele vai dar conta disso. Mas eu respondo por mim, eu digo, eu não me sinto à vontade de linkar o meu nome, a minha imagem, a um produto que alguém esteja lucrando com isso, tá? E que pode ter algum tipo de insatisfação futura e também a minha imagem estar linkada a isso aí. E o que eu quero dizer, por exemplo, na questão da imagem, o que eu lamento é que um grande amigo meu, não vou citar o nome, mas ele tinha a imagem dele vinculada a uma dessas viagens a Israel com uma determinada agência que quebrou e faliu, levou o dinheiro de todo mundo. Sabe quem está recebendo a justiça? Ele e a igreja dele. Então, hoje ele ainda sofre, inclusive, fisicamente. Ele tá doente por causa disso, porque ele nunca queria que isso tivesse acontecido. Mas o cara da agência, pelo jeito, era um cara que não era de caráter confiável, sumiu com o dinheiro de todo mundo e é o nome do pastor que está envolvido nisso. Então, às vezes você pode ter, mas é um produto que não faz mal a ninguém. Como eu disse, por princípio de fórum íntimo, eu acho que eu não quero o meu nome vinculado a esse tipo de coisa, entendeu? Mas não vou ficar aqui de púlpito batendo em quem está, absolutamente. Mas é algo que vai ser até gostaria de... Não sei se é interessante, mas estranho a gente ver, porque vai acontecer um dia. Eu gostaria, diante assim, da palavra do pastor que ele colocou, lembrar que nós temos pastores que têm tempo integral no ministério. No meu caso, eu sou um pastor de tempo integral. Mas tem muitos pastores que eles têm um trabalho secular. São pastores das suas igrejas, dão conta, dão assistência, mas eles trabalham no mercado comum, né? E trabalhar no mercado comum, ele está sendo um profissional. E dentro da sua profissão, ele pode ter a oportunidade de se apresentar, porque aí continua sendo o seu trabalho. Ele não estaria, assim, intencionalmente querendo sugar a igreja, vamos assim dizer, ou aproveitar um mundo evangélico para poder ou se enriquecer, ou se sustentar, mas é um trabalho. Mas isso aí eu acho que é um caso diferente. Ele é um apresentador. O cara, quando empresta um nome, a gente fala que tem um nome que eu ainda vou lembrar, que é, enfim, até em americano, né, em inglês, um termo que se usa para isso, mas quando você empresta a sua imagem para se vender um produto, não necessariamente porque é o seu trabalho, porque a imagem desse cara vende. Então, a palavra dele, como, enfim, líder, e a gente está falando de mercado evangélico, imagina um pastor vir aqui, gente, vamos comprar esse refrigerante aqui. Existe uma ligação de fidelidade entre os evangélicos e os pastores muito grande, até maior do que um ator de novela ou qualquer coisa, no sentido de... Veja bem, pastor, eu não estou... acho que a situação aqui é um pouco distinta, eu entendo o que o irmão está dizendo, até porque eu já recebi no gabinete, alguns colegas vieram me oferecer consórcio, plano de saúde, e vieram como propagandistas mesmo, abriram um portfólio, e eles estão correndo atrás do pão que eles precisam, porque o ministério deles não sustenta integralmente. Eu entendo isso, particularmente. Mas penso que a pergunta que está em tela é... Endossar a palavra. Endossar, e em termos de mídia. E aí, uma pessoa como essa, com respeito à pessoa, né, ela não vai ser procurada pela mídia. A mídia aqui é quem já está na expoência. É o cantor que está lá cantando. Como anteontem eu vi um cantor num programa de auditório famoso que tem durante a manhã. Então, a mídia está atrás desses nomes que já estão expoentes no contexto midiático, e aí daqui a pouco vão pegar... citar o nome, por exemplo, pegar o André Valadão e falar assim, André Valadão, agora você vai vender computador. E ele vai para a mídia para vender uma marca de computador, porque ele arrebanha multidões atrás dele. A pergunta é, isso é ético ou não? A minha resposta é, eu não quero meu nome vinculado a nenhum tipo de comércio. Eu acho assim, eu acho que a igreja... É um debate interessante. O André falou uma coisa certa, esse tempo vai chegar... Já chegou. Até o pastor falou. Jesus Cristo disse, Pai, não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos vivendo no contexto do mundo. Agora, eu concordo também com o pastor, acho temerário, e aí vai esse alerta, né? A gente é apenas uma voz aqui para essas pessoas, sejam eles pastores ou cantores que estão realmente aí arrebatando multidões, enfim, e existe até, enfim, mesmo eles sendo evangélicos, existe uma questão que a gente está em off aqui, conversamos sobre estarem sendo até idolatrados e tal, enfim,
E aí, de repente, eles são convidados para esse tipo de serviço e saber, na verdade, a quem eles representam. Então, é meio temerário. E é importante, pastor, eu estou diante de dois homens que claramente são homens de Deus, eu percebo isso já pelos nossos convívios nos programas anteriores. O conceito de vocação é algo muito sério, que está perdido hoje no contexto evangélico. E quando você fala em vocação, Deus chamou a sua boca para falar o quê? Para vender algum produto? Claro. Sinceramente, não. A minha vocação não foi para vender nada, é para falar do evangelho da graça de Deus. Então eu não quero o meu nome. E aí, por isso digo, é o fórum íntimo de cada um, mas eu penso que, já que estamos falando de valores, talvez o nosso povo precise entender que o valor da vocação é algo muito sério. E quando Deus te tira de algum lugar, é porque Ele tem algo especial para você. Então, você pode vender, vai ser modelo, então, entra numa carreira de modelo para entrar no contexto midiático, para ser um publicitário da vida e tudo, mas não vincule o que Deus fez lá no começo, que foi chamar você para um ministério, e agora você tirar proveito dessa exposição que o seu nome recebeu por causa do ministério, para você lucrar ou dar lucro a alguém. Eu penso que isso não tem nada a ver com vocação ministerial. Nós temos situações também, falando sobre cantores famosos, artistas famosos, que nem sempre eles aproveitam esse nicho do mercado pensando em si próprio. Eles também pensam na possibilidade e na oportunidade que eles estão tendo de falar um pouco a respeito de Jesus, de fazer um comentário, de atrair a atenção de pessoas com uma simples frase. Vocês se lembram quando foi colocado no nosso dinheiro a frase "Deus seja louvado"? Uma simples frase que criou uma polêmica enorme quando foi aprovado na Câmara Federal que as sessões começariam com uma leitura bíblica de um simples versículo. Também deu uma polêmica enorme. Nem sempre também a pessoa ela está pensando em que ela vai lucrar para si mesma. Ela está pensando numa oportunidade que surgiu e que ela possa, de uma maneira ou outra, dar uma colocadinha de evangelho lá. Pastor, permita-me discordar do irmão assim, nesse sentido, porque talvez seja um bom tema para um outro debate. Não, esse é um debate fenomenal. Porque a questão da laicidade e a de separação entre igreja e Estado. Eu discordo, apesar de ser pastor evangélico batista de berço, de gerações de pastores da minha família, eu discordo de na cédula estar "Deus seja louvado". Isso não muda nada, como não mudou. O fato de estar na cédula "Deus seja louvado" não tirou do país a corrupção, ao contrário, parece que até piorou. Estou lembrando que causou polêmica. Não, então, porque o que eu penso é que aí, aplicando isso que eu estou dizendo como princípio para o contexto da pergunta, a gente precisa separar as coisas. Comércio é uma coisa, reino de Deus e ministério é outra. Se as coisas começam a se misturar, a gente começa a se embrenhar num perigo muito grande de perder o nosso norte. Vamos para um rápido break, depois nós voltamos, talvez com outro tema, mas seria um bom tema de programa mesmo, porque eu acho que quando a gente também está falando de produto e usar a imagem de pastor e de cantor, enfim, a gente está falando de produtos, mercado consumidor e tudo, mas vamos lá, produtos que são ligados à questão evangélica, boné, pulseira, camisa, são produtos também e eles usam para promover. É um bom debate, eu acho que é aquilo que o pastor falou. Não é errado, convém a cada um pensar o que pode fazer, mas é um bom debate para a gente pensar para o futuro, porque vai acontecer. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.